Caro leitor, abandone a ilusão de encontrar neste livro todo o saber sobre o trabalho humano, esta atividade determinada e transformadora tantas vezes penosa e contudo necessária. Esta coleção nada mais lhe promete senão primeiros passos. Alguns passos em busca da compreensão do trabalho, que você poderá empreender depois, por sua própria conta e risco. Este texto não se pretende mestre mais instrumento. Será mais fácil envolver nesta reflexão aqueles que têm experiência concreta do trabalho, seja lá qual for. A união de teoria e prática é um ensinamento sábio. Melhor poderão julgar do acerto ou erro dos juízos aqui emitidos os que são ou foram trabalhadores. Contudo, os que não o puderam ser ou ainda não são trabalhadores não. 8. Susana Albornoz. Estão esquecidos, conto com vocês. Jovens, mulheres sem emprego, estudantes, para completar, criticar ou levar adiante a pesquisa apenas iniciada. Na linguagem cotidiana a palavra trabalho tem muitos significados. Embora pareça compreensível, como uma das formas elementares de ação dos homens, o seu conteúdo oscila. Às vezes carregada de emoção, lembra dor, tortura, suor do rosto, fadiga. Noutras, mais que aflição e fardo, designa a operação humana de transformação da matéria natural em objeto de cultura. O homem em ação. Para sobreviver e realizar-se, criando instrumentos, e com esses todo um novo universo cujas vinculações com a natureza, embora inegáveis, se tornam opacas. T. Travailer e ouvrer ou eu. Ting entre teborere. Underline em quase todas as línguas da cultura europeia, trabalhar tem mais de uma significação. O grego tem uma palavra para fabricação e outra para esforço, oposto a ócio. Por outro lado, também apresenta pena, que é próxima da fadiga. O latim diz ting entre teborere, a ação de labor, e operare, o verbo que corresponde ao pus, obra. Em francês, é possível reconhecer pelo menos a diferença entre travailer e ouvrer ou euvrer, sobrando ainda o conteúdo de tâche, tarefa. Assim também lavorar e operar em italiano, e trabalhar e obrar em espanhol. No inglês, salta aos olhos a distinção entre labor e work, como no alemão, entre Arbeit e Werk. Work, como Werk, contém a ativa criação. O que é trabalho da obra, que está também em schaffen, criar, enquanto em labor e Arbeit se acentuam os conteúdos de esforço e cansaço. J em português, apesar de haver labor e trabalho, é possível achar na mesma palavra trabalho ambas as significações. Há de realizar uma obra que te expresse, que dê reconhecimento social e permaneça além da tua vida, e há de esforço rotineiro e repetitivo. Sem liberdade, de resultado consumível e incômodo e inevitável. No dicionário aparece em primeiro lugar o significado de aplicação das forças e faculdades humanas para alcançar determinado fim, atividade coordenada de caráter físico ou intelectual, necessária a qualquer tarefa, serviço ou empreendimento, exercício dessa atividade como ocupação permanente, ofício, profissão. Mas trabalho tem outros significados rais particulares, como o de esforço aplicado à produção de utilidades ou obras de arte, mesmo dissertação ou discurso. Pode significar o conjunto das discussões, deliberações de uma sociedade ou assembleia convocada para tratar de interesse público, coletivo ou particular. Os trabalhos da Assembleia do Sindicato tiveram como resultado a greve. Pode significar o serviço de uma repartição burocrática. Ainda os deveres escolares dos alunos a serem verificados pelos professores. Como pode indicar? Processo do nascimento da criança. A mulher entrou em trabalho de parto. 9. 10. Susana Albornoz. Além de atividade e exercício, trabalho também significa dificuldade e incômodo. Aqui vieram passar trabalho. A última enchente deu muito trabalho. Pois junto a todas as suas significações ativas, trabalho em português, e no plural, quer dizer preocupações, desgostos e aflições. É o conteúdo que predomina em labor, mas ainda está presente em trabalho. Isto se compreende melhor ao descobrir que no a palavra trabalho se origina do latim flipalio fi. Embora outras hipóteses associem a trabaculum. Tripalium era um instrumento feito e 3 paus aguçados, algumas vezes ainda muni, e os de ontas de ferro. No uau os agricultores bateriam o trigo, as espigas de milho, o linho para rasgá-lo 3 isflu @ios. Maioria dos dicionar. Rios. Contudo. Instrumento. Registra. Tripalium aenas como de tortura. O é teria sido original e mente ou se tornado depois. A Tripalium C91 ia. V.R. do latim vulgar tripa jg, t, que significa justamente torturar, ainda que originalmente Tripalium fosse usado no trabalho do agricultor, no trato do cereal. É do uso deste instrumento como meio de p alaha. Trabalho significou por muito tempo e ainda conota algo como padecimento é cativeiro. Deste conteúdo semântico de sofrer passou-se ao de esforçar-se, laborar e obrar. O primeiro sentido teria perdurado até inícios do século XV, esta evolução de sentido se teria dado. O que é trabalho? Ao mesmo tempo em outras línguas latinas, como trabalho em espanhol, trabalho em catalão, travail em francês e travaglio em italiano. No dicionário filosófico você poderá encontrar que o homem trabalha quando põe em atividade suas forças espirituais ou corporais, tendo em mira um fim sério que deve ser realizado ou alcançado.
Assim, mesmo que não se produza nada imediatamente visível com o esforço do estudo, o trabalho de ordem intelectual corresponde àquela definição tanto quanto o trabalho corporal, embora seja este que leve a um resultado exteriormente perceptível, um produto concreto ou uma mudança de estado ou situação. Todo trabalho supõe tendência para um fim e esforço. Para alguns trabalhos, este esforço será preponderantemente físico, para outros, preponderantemente intelectual. Contudo, parece míope interesseira esta classificação que divide trabalho intelectual e trabalho corporal. A maioria dos esforços intelectuais se faz acompanhar de esforço corporal, uso minhas mãos e os músculos do braço enquanto datilógrafo estas páginas, que vou pensando. E o pedreiro usa sua inteligência ao empilhar com equilíbrio os tijolos sobre o cimento ainda não solidificado. O trabalho do homem aparece cada vez mais nítido quanto mais clara for a intenção e a direção do seu esforço. Trabalho neste sentido possui o significado ativo de um esforço afirmado e dese. 11. 12. Susana Albornoz. Jado, para a realização de objetivos, onde até ponto mesmo o objetivo realizado, a obra, passa a ser chamado trabalho. Trabalho é o esforço e também o seu resultado, a construção enquanto processo e ação, e o edifício pronto. Para muitos, o que distingue o trabalho humano do dos outros animais é que neste há consciência e intencionalidade. Em um os animais trabalham F2 Listinct programa. Sem consciência. 1. Irida. Há pouco se dizia que a utilização de instrumentos era característica exclusiva do trabalho do homem. Hoje, sabemos que, embora de modo muito rudimentar, também outros antropóides se podem valer, por exemplo, de um galho de árvore para fazer cair um fruto. Temos aí intenção e instrumento. 'M_Duvid, a utilizar underline é um de instrumento e a divisão sócia aí do underline trabalho chega ali no underline nomen a kraus de complexidade S que, F ist.cação underline ruito superiores aos encontrados entre underline que.y, tu sanil e lais. Algo que definitivamente distingue o trabalho humano do esforço dos animais, embora para todos a primeira motivação possa ser a sobrevivência, é que no trabalho do homem é liberdade, posso parar de fazer o que estou fazendo, embora seja um servo, embora não me seja reconhecido direi. Tô de greve, e embora o venha a sofrer por causa deste meu gesto. Posso também fazer meu trabalho de muitas maneiras diferentes, se a máquina não o programar assim como o instinto faz com os outros animais. O que é trabalho? 13. Natureza e invenção se entrelaçam no trabalho humano, em níveis diversos, da ação mais mecânica e natural à mais controlada e consciente. Natureza e cultura se encontram no labor do parto, no cultivo do campo, na modelagem da argila, na invenção da eletricidade, como na produção de vitaminas em comprimidos, na montagem de cérebros eletrônicos e no envio de astronaves à Lua. E Max Celer, filósofo alemão do início do século X que se preocupou com este assunto, distinguia 3 sentidos da palavra trabalho. O de uma atividade humana, às vezes também animal ou mecânica, esta máquina trabalha bem, este burro faz um bom trabalho. O de produto coisificado de uma atividade, este quadro é um belo trabalho, este livro é um trabalho bem acabado, e o de uma tarefa ou fim apenas imaginado, resta-nos muito trabalho para fazer uma democracia no Brasil. Mas a nossa linguagem diária não faz muitas distinções. Nem sempre diferenciamos o trabalho como atividade especificamente humana dos processos condicionados fisiologicamente e de fluxos mecânicos de movimento. Na linguagem científica, sim, aparecem as diferenças. Conforme as diferentes disciplinas das ciências naturais e sociais onde a palavra é utilizada, trabalho às vezes se distancia daqueles significados fundamentais do termo, que nos parecem transparentes em nossa linguagem comum. 14. Susana Albornoz. Em física, por exemplo, trabalho é o nome do produto entre força e deslocamento que um corpo em movimento realiza no tempo. Já a fisiologia diz que um músculo realiza trabalho, embora não se possa supor aí nenhum objetivo consciente do músculo mesmo. Em sociologia, quando se fala em trabalho, quase sempre se está no contexto da divisão do trabalho social, esquecendo-se o esforço feito no isolamento, com gratuidade, ou sem produto imediatamente aparente, como no caso do trabalho da mulher doméstica, dentro de sua casa. De todos os modos, os estudiosos supõem que a história da palavra trabalho se refere a caça 9mjl pré-sto.ricel da cu.tur.a da caça é delp_sc._piara, a cultura gralilhase.a da na criação da animas no plantio. Em alemão, por exemplo, a palavra Arbeit deriva do latim arvum, que quer dizer terreno arável. Já a significação que hoje é dada ao trabalho se refere à passagem moderna da cultura agrária para a industrial. Entre um e outro desses momentos surgiram as distinções clássicas descritas com palavras diversas, como ocupar-se, produzir, fazer, agir, praticar. Talvez possamos formar uma ideia mais clara do que é trabalho se antes passarmos pela história da experiência que lhe corresponde. Item. O que é o trabalho tem sido. Acompanhe-me em uma viagem em alta velocidade ao longo das diversas épocas da história das civilizações, ou faça comigo um voo em grande altura pelas diversas formas de produção ainda hoje existentes. Aterriço no meio da selva amazônica, no centro de uma tábua de índios ainda sem contato com a maneira de vida e cultura dos brancos ocidentais. Que encontrarei? Um grupo de pessoas ligadas por laços de sangue e sentimentos, motivadas por lendas, mitos, crenças e conhecimentos comuns, e que provém a sua subsistência por um esforço coletivo que obedece a determinada ordem. De que modo sobrevivem? Colhem os frutos das árvores, pescam os peixes dos rios, caçam animais da floresta. Pescam e caçam o que der e vier, segundo sua tradição. Observam os rituais. 16. Susana Albornoz. Dos antepassados e fazem a festa onde consomem a caça e a pesca conseguidas.
O que sobrar será jogado de volta no rio ou será consumido pelo fogo, que deixa de quando em quando uma clareira aberta no meio da mata. O trabalho neste primeiro estágio da economia isolada e extrativa é um esforço apenas complementar ao trabalho da natureza. O homem colhe o fruto. Produzido pela árvore da mata virgem, extrai do rio o peixe que sobreviveu ao assalto das piranhas, mata para comer o animal que se reproduziu e cresceu dentro de seu grupo sem nenhum auxílio além de seus instintos. Não só o trabalho em si mesmo apresenta esta forma primitiva de complementaridade, quase secundária ante a ação da natureza. Também a economia que o cerca aparenta uma simplicidade da qual nos esquecemos em nossas redes de produção modernas. Pois na tribo não há excedente nem, portanto, o problema da acumulação de riquezas nas mãos de alguns. Ao que tudo indica, no entanto, nas comunidades isoladas o trabalho serve apenas indiretamente à subsistência. É regido por um sistema ponto de deveres religiosos e familiares. Assim, é precária e relativa a afirmação da simplicidade do trabalho tribal. Como estágio consecutivo ao das economias isoladas, temos o tempo em que os homens inventaram ou descobriram a agricultura. A primeira. 1. E. O que é trabalho. Forma de agricultura pode ter sido descoberta ao acaso. Quando um incêndio de floresta destrói a vegetação e expulsa a caça, as pessoas talvez tenham observado que as sementes cresciam nas cinzas. Assim tornou-se sistema regular limpar uma certa área de florestas através da queimada. Há também a suposição de que tenham sido as mulheres quem tenha forçado o desenvolvimento inicial da agricultura, colaborando para a superação do nomadismo dos povos caçadores. Suponha que em determinado momento, esgotadas a caça e a pesca do lugar, desejando a tribo seguir adiante em busca de melhores recursos naturais para sobreviver, algumas mulheres, grávidas ou com bebê ao colo, tenham se deixado ficar, negando-se a partir. Assim teriam sentido a necessidade de fazer uso do segredo da natureza que se mostrava nos brotos surgidos das cinzas na clareira depois da queima. Por isso seria comum encontrar-se em povos primitivos uma tal divisão do trabalho, as mulheres plantando, os homens caçando, embora pesquisas antropológicas mostrem que tal divisão não ocorre em todas as culturas. Desenvolvendo a agricultura, a engenhosidade humana já perturba o equilíbrio da natureza. Descobrindo no plantio uma nova fonte de alimento para si e seus filhos, os homens se multiplicam. A expansão numérica leva a conquistar novas áreas de floresta para o cultivo. Como é necessário muito tempo para restaurar a plena. 17. 18. Susana Albornoz. Capacidade de cultivo de uma faixa de floresta, a selva vai sendo destruída e transformada em mato rasteiro ou terra de pastagens. Junto com o trabalho do plantio devem ter sur e o ao mesmo tem o anum de propriedade. O produto excedente, ou se tal produto ponto não imediatamente consumido. Criam-se as condições para a existência de uma classe social close seu trabalho esta terra com as minhas mãos, minha aplicação e a força de meus músculos, tenho a sensação de que me pertence o grão dela colhido, resultado daquele meu empenho e dispêndio de força. Reivindicarei a posse ou o direito de domínio e determinação sobre o produto deste pedaço de terra que cultivei. Do que planto, como e alimento meus filhos. E se me sobra alguma coisa, levo-a para trocar com o vizinho, minha sobra de milho por sua sobra de trigo ou leite de cabra. Mas se o vizinho domina um território mais vasto, e as suas sobras superam as de toda a vizinhança, as nossas trocas se tornam desiguais e geram um novo excedente, de onde nossas relações se instalam na desig. Aldelde. A noção de propriedade se presta a pequegêmica underline. Há distinções de natureza ética. De qualquer modo pode-se compreender e se a pensamos ligada ao trabalho, surgindo daí, pergência do esforço no cultivo da terra. Porém passou-se muito tempo. Depois do início da prática do plantio já se perdeu na memória dos povos o momento aonde o que é trabalho. Do sentimento de TLOC. A propriedade, tal como a se encontra em estágios posteriores da evolução econômica. Justamente. Trabalho. Se destaca, se separa do ponto de estabelecer-se a desapro. Priação. Total. De quem trabalha pelo suposto direito de propriedade. Do ocioso. Um fato relacionado com esta evolução da propriedade. Aral. Prática da guerra. QJ o ovo conquistado na guerra frequentemente FE permaneceu. Parantra. Entregar seus excedentes aos novos senhores. Ou pela guerra foram capturados escravos que deu um C0 constituir. Base da força de trabalho, ficando sublime. Sob a categoria mais baixa da hierarquia. Tidos. Social do Pox underline no estador. Estudando. Antiguidade. Desenvolvimento. Econômico. Da Idade Média Europeia, é possível fazer observações que parecem adequadas ainda a períodos bem mais recentes da história da América Latina. Conforme tempo e lugar, o país e a época, as terras podem ser trabalhadas por escravos, servos ou camponeses, e o excedente pode ser recebido por fidalgos independentes. 19. Ou por funcionários de uma monarquia ou de uma potência imperialista. Mas as linhas principais das relações econômicas eram semelhantes. O excedente era consumido em parte para manter um aparato militar e um dólar para sustentar o padre de vi, a daí a teu. Do trabalho sobre a terra se ocrena a R1.
Ponto. 20. Susana Alborno. Isso que vai incentivar o desenvolvimento do trabalho artesanal, ao mesmo tempo, se intensifica o comércio, uma vez que há excedentes tanto na agricultura como na criação de animais. E da primitiva troca em espécies passa-se ao comércio mediado pela moeda. Na antiguidade, já se tem notícia de povos marcadamente dedicados ao comércio, como os fenícios. Por toda a Idade Média, que do ponto de vista político pode-se dizer que apresenta retrocessos históricos, a economia avança. O comércio e as manufaturas proporcionam uma fonte de riqueza que não depende mais diretamente da propriedade da terra, embora dependa indiretamente do gasto do excedente agrícola. É assim que em centros disseminados pelo mundo, não só na Europa, mas da China ao Peru desenvolveu-se uma burguesia, uma comunidade de habitantes de cidades que oferia uma renda das atividades comerciais e desfrutava de um grau de independência maior ou menor dos poderes feudais ou dos senhores de terra e da corte dos reis. Os mais bem-sucedidos entre tais comerciantes empregavam trabalhadores, artesãos, carregue.5L, dores, marinheiros, artistas, criados domésticos. E aos poucos se estabelece uma hierarquia baseada no dinheiro e um mercado onde os produtos agrícolas podem ser vendidos por dinheiro. Tais burgos, cujo surgimento na história medieval europeia bem como na modernidade latino-americana. F. que é trabalho. Tássio reconhecer e a J. Unhar, são o nascedouro desta classe a burguesia que ainda no mundo de hoje é a classe dominadora em nossas sociedades capitalistas, sendo quem determina em grande parte as formas pelas quais se realiza hoje o trabalho. Nos mesmos centros urbanos em que crescerá a burguesia da classe dos mercadores ou artesãos enriquecidos. Às vezes antigos servos da glebado senhor feudal, enquanto se acumulam riquezas e a circulação se intensifica, criam-se novas condições para o cultivo das artes como das ciências. Entre as características 21. Da era moderna que a distinguem do passado está a aplicação da ciência à produção. Embora mantendo certa autonomia em relação às condições materiais, artes e ciências acompanham de perto o desenvolvimento econômico. A pedormância histórica OA. Classe B UJ, 9 UESA. Em seu momento criativo teria sido o pulso. A ideia de aplicar à produção os conhecimentos sobre a natureza e os fenômenos físicos. Aplicar a ciência ao aumento da produção material, assim como hoje cada vez mais, nas sociedades contemporâneas. Se aplicam conhecimentos das ciências humanas e principalmente da psicologia ao controle social. Os lucros desta iniciativa a burguesia ainda vem recolhendo. Hoje, quando classe envelhecida, às custas de muito sacrifício da qualidade do trabalho e da qualidade de vida dos trabalhadores. 22. Susana Alborno. Desenvolvimento tecnológica do saber e sua aplicação. A busca de novas tecnologias levando a novo conhecimento é um processo fecundo que só em parte é desinteressado e lúdico, pois também é movido por objetivos materiais evidentes. Os alquimistas Elixir buscaram a fórmula do ouro e o da imortalidade. Não só a pedra filosofal. Os pedreiros medievais desenvolviam alto saber de estática e dinâmica dos materiais com o fim de construírem as igrejas góticas, mas não só para louvor de Deus como também para sua afirmação como grupo. Depois de alguns séculos em que a colonização dos novos mundos descobertos carreara para a Europa riquezas consideráveis, e com a aplicação da ciência à produção, a expansão capitalista gerou o que se chamou de Revolução Industrial. Desde zero início da era moderna podem-se reconhecer 3 estágios de desenvolvimento da tecnologia. O primeiro da invicão da máquina RE.E, Revolução Tecnológica do século LCL.2GLJ11. Que segundo estágio do desenvolvimento da tecnologia moderna, no século XIX, se caracteriza pelo uso da eletricidade, que ainda continua a determinar a fase atual do reino do artifício humano. A autornação representa o estagais. São tecnológica. Sente da evolu. Invenção do computador a revolução industrial do século XX ou a terceira onda da revolução indústria. Ponto paradoxal é que no mesmo século em que que é trabalho, construímos esse instrumento fantástico que é o cérebro eletrônico, as imensas possibilidades de um magnífico progresso de conhecimento, fruto de muito trabalho humano, se vão frustrar em uma tecnologia destrutiva da natureza e distanciada da felicidade dos homens. O que Ernst Bloch, filósofo marxista judeu-alemão falecido em 1977, conhecido por sua nova interpretação das utopias e da esperança dos homens, chama de moratória da técnica no capitalismo, quando a técnica, da qual a humanidade esperava a abundância e a felicidade, portanto, a paz, se aplica especialmente à indústria da guerra. Os primeiros instrumentos da tecnologia nuclear têm a possibilidade de destruir toda a vida orgânica da Terra. Mas há quem sonhe também que no futuro, se até o momento a tecnologia consistiu em canalizar forças naturais para o mundo do artifício humano, ela se torne capaz de canalizar forças universais do cosmo para a natureza da Terra. A própria condição humana estaria assim se transformando pelos processos desencadeados pelo trabalho. A tecnologia se expande, se nem sempre para melhor, acumula experiência e possibilidades. Por outro lado, é velho o sonho dos homens com uma terra abençoada onde não seja mais preciso trabalhar. O advento da automação coloca a possibilidade de uma humanidade aberta ao fardo do T. 23.
Balho, e talvez dentro de algumas décadas as Fabre. 24. Susana Albornoz. Caso dessem estar vazias. A ociosidade, que tem sido tomada por privilégio de uma minoria, em futuro próximo poderia estender-se às grandes massas. Esta possibilidade não só coloca uma novidade muito estranha para a meditação e a ocupação de políticos e economistas, que teriam de providenciar o modo de sustento de multidões semi ou inativas, como também traz uma profunda questão de ordem existencial para os homens modernos em geral. Pois a realização do sonho da humanidade com o direito à preguiça chegaria quando a era moderna acabou de fazer a glorificação teórica do trabalho. O indivíduo moderno encontra dificuldade em dar sentido à sua vida se não for pelo trabalho. Segundo Hannah Arendt, pensadora alemã que trabalhou e escreveu nos Estados Unidos, e cujo pensamento criativo marca hoje fortemente filosofia política. Cada vez mais temos uma alma operária. A sociedade que está por libertar-se dos grilhões do trabalho é uma sociedade de trabalhadores que desconhece outras atividades em benefício das quais valeria a pena conquistar aquela liberdade. A possibilidade de uma sociedade de TR balhada underline ores underline céu um L trabalho ponto não aparece como uma JL. Hertação do ponto rundo da Nesses. Cidade, mas como uma underline ao, liu inquietante. Massas contemporâneas seriam destituídas. As da única atividade ao é is resta. Talvez o Brasil possa aí dar lições ao Murvó, carnaval, futebol, rodar de samba, chimarrão, praia, rede e pescaria. Item. O que o trabalho está sendo. Trabalho hoje é um esforço planejado e coletivo, no contexto do mundo industrial, na era da automação. Se nos países do terceiro mundo sobram regiões onde estes fatos parecem ainda realidades distantes, isto